Bom dia, meus irmãos queridos e amados. Mais uma vez, mais um domingo, para a glória e honra do nosso Pai Celestial. É com prazer que estamos sempre aos domingos pela manhã, estudando a Palavra de Deus. E também com o pastor Ismael apresentando os estudos. Nós louvamos ao Senhor, glorificamos a Deus sempre pela vida desse servo que está sempre disposto a trabalhar para o reino de Deus. E para nós é uma alegria tê-lo como professor e ministrador dos estudos da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta manhã, para a nossa mente se abrir e receber instrução, orientação através do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença nesta manhã, juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta hora, neste momento, em virtude, Senhor, desta pandemia que tem assolado o mundo, as nações, mas sabemos que o Senhor está no controle. Pai querido, Pai bendito, Santo de Israel, que cada irmão, cada irmã receba a orientação, a instrução, para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos com convicção de que o Teu Espírito, Senhor, já está ministrando ao coração do pastor Ismael a Tua palavra, os ensinos e os corretivos. Em nome de Jesus nós abençoamos a todos os nossos ouvintes, para a glória, honra e louvor do nome sacrossanto de Jesus Cristo. Para a Tua glória, para Teu louvor é que nós Te agradecemos. Amém e amém. Pastor Ismael, fique à vontade, você sempre seja bem-vindo. Que Deus lo bendiga sempre. Graças, pastor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério e que nós possamos sempre continuar levando o Evangelho de Cristo. Amém. Obrigado. Hoje, meus prezados, nós vamos estudar uma lição aqui bem forte hoje. O negócio hoje aqui tem muita Bíblia, porque nós vamos estudar hoje sobre o inimigo das nossas almas. Então, o tema é o homem do pecado. Não é o homem no pecado, é o homem do pecado. E o texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aleluia. Capítulo 2, verso 8 do segundo livro de Tessalônico. Então, nosso objetivo hoje é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Vamos falar então sobre o primeiro tópico aqui, o homem do pecado. A origem do homem do pecado. Qual foi a origem? Nós já estamos estudando aí. Caim matou Abel, Lameque matou aqueles dois jovens. Então esses homens que fazem isso prefiguraram o anticristo, que é o homem do pecado. Então eles se opuseram contra Deus. Todo aquele que se opuser contra Deus é um pecador, é um homem do pecado. Nós vimos aí também, lembra de Faraó? Faraó foi necessário Deus mandar 10 pragas para ele liberar o povo de Deus. Nós vimos Herodes, que mandou matar as crianças também quando nasceu Jesus. Nós vimos Nero, vimos Hitler, vimos Stalin. Foram todos anticristos, porque o objetivo deles era matar para a glória deles, nada mais que isso, né? Então, o título do homem do pecado
chama-se anticristo. Nós vamos ler aqui em 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então nós temos ouvido e visto aí os anticristos matando, assolando, é o que a Bíblia chama de homem do pecado. E em Apocalipse diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Apocalipse chama o anticristo de besta, de falso profeta. E também vi subir da terra outra besta, que são pessoas. E João fala assim, Jesus fala: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então Jesus está falando que Ele é a salvação, Ele veio, as pessoas não querem, mas se elas não querem a Cristo, eles vão querer alguém que faça maldade, porque o Espírito de Deus não habita naqueles que não têm Cristo. E João fala no capítulo 8, verso 44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus falou que se você não está com Ele, você está contra Ele. Então eu quero dizer que se você não tem Cristo, você está sujeito ao pai da mentira, que é o que domina toda esta terra. Segundo, a natureza do homem do pecado. Diz assim, Paulo escrevendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você já analisou a evolução da humanidade? Os presidentes, os que são contras, quantas pessoas estão querendo ser Deus, parecendo ser Deus, são os todos poderosos, não é? Isso aí é o homem do pecado. Muito bem, mas Paulo fala: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esses homens grandes ganham a confiança de todo mundo, mentindo e prometendo. Irmãos, só Jesus para nos dar o discernimento, para sabermos falar sim, sim, não, não, porque senão nós vamos cair nas garras desta pessoa. E Apocalipse fala: e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Nós sabemos que Deus fez o homem para adorar a Ele, mas o anticristo também vai querer adoração, e vai chegar a esse ponto que as pessoas, nações, vão adorar ao anticristo lá no lugar santo que é Israel. E qual é a missão do homem do pecado? Primeiro, opor-se a Deus. Segundo, opor-se a Israel. Terceiro, opor-se a Jesus Cristo, porque Deus criou todas as coisas. Deus chamou a Israel para ser uma nação modelo. Nada disso aconteceu. Por quê? O homem não prevaleceu, o povo de Israel não aceitaram a Cristo. Então Jesus foi aquele que foi para o madeiro e levou ali todas as nossas transgressões, para que através das pisaduras deles nós fôssemos sarados. Então Mateus fala assim:
E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levante-se, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá, para que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, assim que nasceu Jesus, o Salvador do mundo, Herodes, que é uma figura do anticristo, mandou matar as crianças, fisicamente. Aí veja, não foi só isso. Lá em Mateus 4, verso 1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali o diabo queria tirar a glória dele, tirando ele do foco. Então ele foi tentado espiritualmente. Mas em 1 João 4, 2, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, eis que já agora está no mundo. Então muitas pessoas, quando a gente vai falar de Cristo, eles falam que Jesus Cristo não veio em carne. Jesus Cristo não veio nesta terra dessa forma. Quem pensa desta forma, porque foi ensinado desta forma, saiba que você está na contramão. Aqui diz que se você não confessar que Jesus Cristo veio em carne, como eu, como você é do anticristo. Então, procure ler a palavra de Deus para você entender melhor esta explicação. E a missão dele também é opor-se a Deus, a Israel, a Jesus e à igreja. A igreja somos nós. Então Jesus fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo que ele está citando aqui é a organização. Você viu como as pessoas são diferenciadas, são rotuladas? É um mundo que rotula. Você é crente, você não pode. Não, porque os crentes, são rótulos que eles colocam. Isso é o sistema do mundo. Mas Jesus está falando que antes de aborrecer a nós, aborreceu a ele. E João fala: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por isso que nós vencemos neste mundo, porque Cristo está conosco. É uma afirmativa do apóstolo João. Mas vejamos a destruição do homem do pecado. A Bíblia fala que isso vai acontecer. Quando que vai ser a ascensão do seu império? Nós lemos aqui: há um que resiste até que do meio seja tirado. Quem resiste à maldade? O Espírito Santo, ele que habita em nós. Por isso que existe um povo lavado no sangue de Cristo, que não obedece ao pecado. Nós somos aquele que resistimos às maldades celestiais. Nós estamos sempre combatendo o pecado, o erro, certo? E o Espírito é que habita. Mas no momento que Jesus tirar a igreja, vai haver a ascensão do seu império. Após o arrebatamento da igreja, Deus permitirá que Satanás reine através dos seus escolhidos, a besta, o falso profeta, por 3 anos e meio. Ele vai governar durante 3 anos e meio. Quem é a besta aí? É o agente religioso. A besta é o agente político. É a pessoa que vai fazer a política. E o falso profeta é o agente religioso, que vai dar todo o apoio a ele. Então ele vai falar: olha, agora nós vamos fazer unificação. E aí o falso profeta vai falar: é isso mesmo, ele é o tal. Então as pessoas vão seguir a ele. E quando que vai ser o auge desse seu império? A Bíblia fala que ele dominará tanto a economia como a religiosidade humana, agrupando tudo sob o seu comando.
Diz lá em Apocalipse, no capítulo 13. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, narra todo esse relato dele. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação, porque a igreja já não vai estar aí, e ele vai governar o mundo todo. E quem são esses santos aqui? São aqueles que ainda não aderiram a ele, mas que não eram cristãos, porque tem muita gente boa que não é cristão, que está por aí nesse mundo, mas eles vão sofrer a guerra deste inimigo. E diz assim, ó: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós aceitamos Jesus, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Quando for o dia de nós, a igreja, subirmos, Ele vai fazer a chamada. Então nós vamos subir, vai ser o rápido. Subimos num abrir e piscar de olhos. E Apocalipse continua falando: e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Nós já ouvimos falar desse sinal atualmente, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós sabemos que hoje, por exemplo, ainda mais agora, nessa situação de pandemia, todo mundo comprando um cartão de crédito. O cartão de crédito é a sua identidade, mas aqui vai ter um outro sistema, entende? Que é uma marca. É como se você tivesse o seu CPF na mão. Então é uma nova marca que vai ter ou na mão ou na testa. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver esse sinal. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isto aqui é um número simbólico, porque nós sabemos que o 666 é uma dízima, nunca é perfeito, porque o número perfeito é o 7. Então o 666 é uma imitação. Então aqui tem que ter sabedoria. Se você, através dos números, estudar letras e números, você consegue pegar o nome de pessoas e ver que número que dá. Muito bem. Então a Bíblia fala também ainda em Apocalipse 13:4: adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a essa besta? Quem poderá batalhar contra ela? Imagina que esta pessoa vai ser poderosa em ações, vai fazer muito mais milagres do que fez os homens atuais, com exceção de Cristo. Então a destruição deste homem vai ter uma ascensão, um auge, e vai ter uma ruína. Após 3 anos e meio, Apocalipse fala que Deus vai mandar a ira dele. É quando vai abrir o selo, o vaso, as trombetas, certo? Deus vai derramar a ira dele nessa época. Então diz assim, 1 Tessalonicenses 5:3: pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E Apocalipse 19:20 diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Glória a Deus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui sim é o fim de Satanás. Ele vai ser lançado assim que Deus vier e reinar sobre ele. Então qual é a conclusão que nós tiramos aí desta lição?
O homem do pecado será um ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos, porque a igreja não vai estar aí para resistir a ele. Ele vai ser aparelhado, ou seja, ele vai ser usado por Satanás, há de se levantar contra a criação e o Criador. Ele vai matar assim como no Velho Oeste, mas Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você acerca dessa lição. Na próxima lição vai ser uma lição magnífica. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.